Olá, queridos irmãos, professores, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, mais uma vez, para trazer o subsídio, agora da lição de número 2, que tem por título Tudo Começou em um Jardim. Nessa lição, nós temos como objetivos entender como o ser humano foi criado e a importância desse princípio. Ampliar a nossa visão sobre a autoridade que o homem recebeu de Deus no jardim. Compreender as implicações do mandato cultural na nossa vocação. Para utilizar como base bíblica, nós escolhemos um texto que se encontra em Gênesis, capítulo 1, do verso 26 ao 28, e o capítulo 2, o versículo 15. Para servir como leitura bíblica para a nossa base ou fundamento da nossa lição, da nossa aula que estaremos ministrando à classe de jovens. Mas já para a gente ser introduzido no assunto dessa lição, eu queria salientar a importância para o tema tão relevante que é a vocação. Nós partimos do princípio de tudo, de nós irmos exatamente quando Deus criou esse mundo a qual nós vivemos. Deus criou o jardim onde o ser humano passaria a viver quando foi criado por Deus, certo? Para que nós possamos entender quais são os fundamentos que Deus estabeleceu para o ser humano viver e como ele deve se relacionar com todo o ambiente, os ecossistemas existentes, principalmente nesse mundo, com toda a criação, e fazendo de uma forma que esteja de acordo com a vocação que Deus lhe designou. E cumprindo principalmente os propósitos específicos para isso. Partindo desse ponto, nós já vamos adentrar naquilo que é o tópico 1, que tem por título Imagem e Semelhança, o que isso significa. Nesse tópico, nós trabalhamos o entendimento sobre quais são as características que Deus criou o ser humano, principalmente naquilo que consta lá em Gênesis 1, 26, quando Deus decide criar o ser humano, pelo menos ele comunica ali com a Trindade, entre a Trindade, que ele irá criar um ser à sua imagem e semelhança. E nós queremos trazer um entendimento bem objetivo e prático para que o jovem compreenda o que isso significa, de que isso não é apenas um entendimento coloquial, mas que tem algo a comunicar sobre a nossa natureza. Então, quando falamos sobre imagem, no subtópico A, nós estamos falando a respeito de um Deus que não tem um corpo físico, mas um Deus que é espírito, e um Deus que, sendo espírito, né, para conseguir comunicar conosco, utiliza na sua palavra, na Bíblia Sagrada, de figuras de linguagem. Nós vamos ver na Bíblia espalhado Deus possuindo sentimentos, Deus possuindo emoções, Deus se manifestando ao se comunicar com o ser humano, como se Deus tivesse braço, como se Deus tivesse coração, como se Deus se arrependesse. E isso está trazendo, na verdade, uma comunicação através de uma figura de linguagem que nós chamamos de antropoformismo, ou seja, uma forma humana de Deus se comunicar para que o ser humano entenda, certo? Para manifestar ou comunicar a personalidade de Deus. Ou seja, se Deus possui uma personalidade e nós fomos criados à sua imagem, consequentemente, nós, seres humanos, também fomos dotados dessa personalidade. É importante nós
conseguirmos transmitir esse entendimento para o jovem, para que o jovem também possa compreender a pessoa de Deus e, consequentemente, ele também possa entender como ele foi feito à imagem de Deus. Nós também pontuamos sobre que Deus é um Deus que ele é inteligente, é um Deus que possui vontades e consciência, e é um Deus que é capaz de emitir juízo de valor. Colocamos algumas referências bíblicas que você pode trabalhar com os jovens em sala de aula para trazer exemplos bíblicos de maneira que Deus comunica com o ser humano essa questão de personalidade, ou, se você preferir, de imagem. E também, já no subtópico B, trouxemos de maneira didática essa separação entre imagem e semelhança, para que fique de maneira mais compreensível ao jovem o que é ser a semelhança de Deus, quando Deus diz também que fará o homem, ou fez o homem, no nosso tempo, no nosso entendimento, a sua imagem e semelhança. Ele quis trazer o entendimento de que ele comunicaria elementos do seu caráter, o que nós chamamos na teologia de atributos comunicáveis, e que colocaria no homem esses atributos, esses elementos de caráter. Para facilitar a nossa compreensão, nós vamos ver na Bíblia várias dessas características ou elementos de caráter presentes em Deus, e Deus comunicando isso. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que Deus é amor, que Deus é paz, que Deus é justo, que Deus é verdadeiro, são elementos que na criação Deus também comunicou com o ser humano. Então, quando nós olhamos para esse texto de Gênesis 1:26, quando Deus diz que criará o homem à sua imagem e semelhança, ele, na verdade, ele está dizendo que criará um ser dotado de personalidade, de capacidade racional, de capacidade de sentimento, de capacidade de consciência, mas também um ser dotado de elementos de caráter, também como o próprio Deus é. Né? Um ser capaz de comunicar amor, um ser capaz de comunicar, de agir de maneira pacífica, de comunicar a verdade, certo? E, diante de tudo isso, Deus também comunica com o ser humano, na sua criação, uma característica importante do seu caráter, que é a santidade. O homem foi criado no Éden à imagem e semelhança de Deus para viver de maneira santa. O que isso significa? De maneira perfeita, sem falhar, tanto na sua identidade quanto naquilo que ele faz. Certo? Ou seja, no homem não havia corrupção. É importante frisar isso, já que o homem foi criado à imagem e semelhança também de um ser perfeito, que é o próprio Deus. Ok? Precisamos transmitir isso para os jovens, para que os jovens possam compreender tanto quem Deus é e o que ele decidiu comunicar na criação do ser humano. Ok? Partindo desse subtópico, nós vamos para o subtópico C, que vai falar que não é bom que o homem esteja sozinho. Deus em si, ele é uma comunidade. Deus é um ser que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Mesmo sendo um só Deus, ele é uma comunidade em si, ou seja, ele é uma família. E da mesma maneira, ele criou o homem, não para viver de maneira solitária, mas ele criou o homem para que ele vivesse em comunidade, para que ele vivesse em família. Esse é o motivo, por exemplo, que você pode transmitir aos jovens que fazem parte da sua classe de escola bíblica, de que quando Deus olha para toda a criação, né, a fauna, a flora, ele vê que tudo ficou muito bom. Mas quando ele olha para o ser humano, quando ele olha para Adão e vê Adão sozinho, ele mesmo diz que não é bom que ele fique sozinho, que ele esteja sozinho. E esse é um dos motivos que Deus vai criar Eva a partir de uma costela de Adão,
né? Deus faz Adão cair num profundo sono para tirar uma costela de Adão e criar Eva, né? Alguém que vai ser idônea, ou seja, semelhante a ele, ou seja, possui as mesmas características que Deus comunicou com Adão, e também essa mesma personalidade e caráter, certo? E também valor. Para quê? Para que também não apenas seja idônea em valor, em virtude, em identidade, mas também que seja uma auxiliadora naquilo que Adão recebeu de missão da parte de Deus para exercer governo sobre todas as coisas, certo? Refletindo diante de toda a criação quem Deus é, ou seja, a sua imagem e a sua semelhança. Então, nesse sentido, a mulher, ela veio para auxiliar o homem naquilo que o homem já estava fazendo, para auxiliar a liderança do homem, potencializando ela, para auxiliar e maximizar essa vocação que foi delegada diante dessa autoridade que foi delegada de Deus para o homem diante de toda a criação, certo? E fazendo isso por meio da formação da família, por meio do casamento. Ou seja, é o homem e a mulher refletindo quem Deus é. Ou seja, Deus é uma família, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando o homem e a mulher se juntam nessa missão e caminham sob esse fundamento, e caminhando sobre esse fundamento, eles refletem a família de Deus. Eles refletem na terra quem Deus é. Ok? Partindo para o tópico 2, governar sobre todas as coisas, o subtópico A vai falar sobre governar não é explorar. Quando a gente fala normalmente sobre governo, as pessoas já associam governo à política. Mas existe um fundamento anterior a isso, né? A política, que foi colocado por Deus no Jardim do Éden, que é uma autoridade delegada a ele para conseguir liderar toda a criação, conseguir liderar toda a natureza, toda a fauna e toda a flora de uma maneira que seja boa, tanto para a criação secundária, no caso a natureza, a fauna e a flora, mas também para os demais seres humanos que passariam a existir. Ou seja, governar não é explorar. Governar, por exemplo, não é oprimir, como a gente deixa claro aqui no texto, e é importante comunicar isso, porque existe uma crise de autoridade desde que Adão pecou, desde que Eva pecou. Nós vamos ver isso na próxima lição, inclusive. E também essa crise é muito acentuada na nossa geração, na geração atual de jovens. Então, nós precisamos deixar isso claro para a juventude, que governar não é explorar. Diferente do que alguns líderes governamentais, gestores corporativos, como eu cito no texto também aqui, e até mesmo líderes religiosos fazem, governar, na verdade, tem a ver com servir. Tem a ver com fazer aquilo que é a vontade de Deus, é liderar para que toda a criação viva a vontade de Deus. E como bem diz as Escrituras, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então, para o ser humano não explorar, Deus também comunicou com ele um atributo ou uma característica que nós podemos encontrar nas Escrituras que se chama domínio próprio. Ou seja, autoliderança. O ser humano ele se autoliderava para poder liderar toda a criação. Ele tinha domínio próprio, autocontrole. E com isso respeitava toda a criação e, consequentemente, era respeitada por ela, porque estava exercendo a autoridade de Deus. A própria criação reconhecia em Adão essa autoridade dada por Deus. Então havia reverência, havia respeito à pessoa de Adão. Talvez isso até aponte, por exemplo, para uma realidade que talvez um animal, como um leão, talvez não atacasse o ser humano, certo? Por haver esse respeito, por haver essa reverência. Ok? Partindo para o tópico 3, veja que é uma construção
nós estamos trazendo essa ideia de governo, essa ideia de autoridade, inserida na vocação que Deus estabeleceu para que o homem e a mulher, o ser humano, exercesse diante de toda a criação, mas é uma autoridade delegada, como eu já pontuei aqui. O homem não pode fazer o que bem entenda, a mulher não pode fazer o que bem entenda com essa autoridade, com aquilo que lhe foi confiado como dádiva, dom e capacidade. Então, diante disso, o tópico 3 vai dizer que você não é um herói, ou seja, o ser humano não é um herói, você é um mordomo. E a palavra mordomo aqui, quando a gente vai olhar nas Escrituras, ela traz uma ideia de administrador. Ou seja, foi-me confiado administrar recursos e capacidades que não são meus, mas foi dada essa capacidade para servir bem, administrando os recursos de outra pessoa que exerceu essa confiança sobre mim. Para isso, a gente traz um exemplo que talvez seja bem claro para o jovem, que é o exemplo do personagem de desenhos ou de quadrinhos, que é o Batman, né? E que você pode aplicar bem com o jovem na sala de aula, trazendo o exemplo do mordomo do Batman, que é o Alfred. Que o Alfred, ele dirige o carro do Batman, que o Alfred, ele mora na casa do Batman, que o Alfred, ele come da comida do Batman, mas ele não é o Batman. Ele é alguém que foi confiado para administrar todos os recursos que pertencem ao Batman, servindo a ele com um propósito. Dessa mesma maneira, nós, seres humanos, somos administradores de Deus, mordomos de Deus diante de toda a criação. Recebemos uma confiança e uma autoridade para representar a Deus diante de toda a criação e administrando bem os recursos, tendo a consciência que não são nossos, ainda que a gente coma da comida de Deus, ainda que a gente vista das roupas que são consequência da matéria-prima que existe nesse mundo. Porém, nós não temos o direito de usufruir como bem entendemos. Nós precisamos ser responsáveis com os recursos que nos foram confiados. Por isso que Deus, ele deixa claro que em Gênesis 2,15, que ele colocou o homem no jardim para zelar e cultivar o jardim. O subtópico A vai trazer o entendimento para o jovem, para nós que estamos estudando essa lição, que zelar trata-se de ter cuidado, trata-se de preservar, ou seja, nós somos vocacionados para preservar este mundo, para preservar a criação. Desde o princípio, Deus estabeleceu esse fundamento. Ou seja, nós não fomos colocados nesse mundo para acumular riquezas, para destruir a natureza, para nos tornarmos ricos, poderosos, ou simplesmente ter uma vida confortável. Não, nós somos colocados nesse mundo, em primeiro lugar, sim, para usufruir daquilo que Deus colocou no mundo, que é bom, que é útil, mas fazer isso de maneira responsável, certo? Administrando bem, zelando bem por tudo aquilo que existe no mundo. Não provocando a destruição das matas, das florestas, poluindo os rios, deixando animais desabrigados e colocando até mesmo a nós mesmos em risco por conta de invadir aquilo que é o habitat natural de animais selvagens, por exemplo. Ok? Precisamos comunicar bem isso, porque essa é uma pauta que é crucial, principalmente na nossa geração, e tem sido explorado até de maneira ideológica no mundo corporativo, na política. E se os nossos jovens não tiverem uma consciência bíblica, uma cosmovisão bíblica de como ele deve se relacionar com a natureza, com o mundo criado, pode ser que uma dessas ideologias apresentem a ele uma lente de como olhar o mundo criado, e uma lente que não vai ser o evangelho. E ele pode se sentir atraído e abraçar essa ideologia como estilo de vida. No tópico B,
nós vamos falar sobre cultivar, no subtópico B, falar sobre cultivar. O princípio aqui é de produzir, desenvolver, certo? Deus não colocou o homem no jardim para que ele vivesse para todo sempre no jardim. Não, a gente vai ver na leitura bíblica Deus dando ordem para que o ser humano ele cresça, ele seja fértil, ele se multiplique e que ele enche a terra. Então, o propósito de Deus é que o ser humano se espalhasse por toda a terra, mas que cultivasse toda a terra, não apenas o jardim, mas toda a terra. E a palavra aqui, ser fértil, traz também não apenas um entendimento de fertilidade no sentido de reprodução da raça humana, mas também no sentido de ser fértil em ser produtivo, em produzir coisas boas, em cultivar a terra no sentido de desenvolvimento social do mundo, da criação. Certo? Ou seja, criando novas ciências, novos conhecimentos, novas tecnologias, novas ferramentas que também viabilizem o próprio cultivo da terra. Percebe? Esse propósito que Deus colocou o ser humano na terra. Isso traz também algo que é fundamental para a própria preservação da raça humana. E aqui eu queria salientar que a abordagem necessária com os jovens, né, com os alunos em sala de aula, sobre a palavra cultivar, que tem a mesma raiz da palavra cultura, que é de onde também vem a palavra culto. Ou seja, quando nós estamos cultivando a terra, estamos desenvolvendo o mundo, quando estamos cuidando da própria natureza, do próprio mundo, de toda a criação, nós estamos também produzindo cultura. Nós estamos também, em certo sentido, quando fazemos isso de maneira bíblica, a partir dos princípios que Deus estabeleceu, nós estamos também cultuando a Deus, nós estamos também adorando a Deus. Onde a adoração não se limita às reuniões que fazemos aos domingos, aos cultos oficiais da nossa igreja local, mas a adoração está inserindo em tudo aquilo que nós fazemos quanto seres humanos no mundo, certo? De maneira proposital, cultivando a terra, ou seja, trabalhando. E com isso glorificamos a Deus com a obra das nossas mãos. No tópico 4, tem por título, né, o nosso primeiro chamado, que já no subtópico A vai trazer o subtítulo de mais que um trabalhador. O que é que isso tem de relevante? Eu coloco aqui que isso foi comunicado de maneira intencional no final da lição, no último tópico da lição, para que a gente possa trazer uma reflexão com os jovens de que Deus não nos chamou, em primeiro lugar, para trabalhar para Ele. Ainda que exista esse mandato cultural, né, de desenvolvermos cultura, de nos desenvolvermos de maneira civilizatória, de criarmos novas tecnologias, enfim, se eu pudesse dizer aqui, de empreender, né? O nosso primeiro chamado não é para fazer algo para Deus. Nosso primeiro chamado é para estar com Ele. Ou seja, o nosso trabalho é consequência, é extrato do nosso relacionamento com Deus. Para que a gente possa fazer as coisas de maneira correta, representando a Deus, nesse caso, Adão lá na criação, ele precisava, antes de mais nada, ter um relacionamento correto com Deus, passar tempo com Deus, certo? Por que eu estou falando isso? Porque todos os dias, ao entardecer, Deus se apresentava a Adão e ele queria saber como foi o dia de Adão. Não porque Deus não soubesse, Deus ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, mas porque ele queria se relacionar com Adão, ele queria que Adão se expressasse a ele, contasse a ele do seu dia. E Deus queria também conversar com ele, era um diálogo, era um relacionamento, era uma amizade. Então, antes de mais nada, Deus quer desenvolver um relacionamento, antes que o seu jovem faça qualquer coisa, seja
um serviço na igreja local, seja o trabalho que ele desenvolve no seu dia a dia, no seu cotidiano, Deus quer ter um relacionamento com ele, certo? E um relacionamento de amizade, quer que ele conheça a Deus. Isso precisa estar bem claro, porque muitas pessoas, até mesmo no contexto de igreja local, trabalham incessantemente na obra, mas não conhecem o Deus da obra. Então, mais que um trabalhador, Deus quer alguém que se relacione com ele como filho, que tenha uma amizade, que seja um amigo. E o subtópico B vai trazer essa ideia. Tem por subtítulo, eu chamo você de amigo. E quem eu sou para você? A ideia aqui é realmente trazer o jovem para essa realidade. Não importa o que você vai fazer para Deus, em primeiro lugar. Importa quem você é para Deus e quem Deus é para você. E tudo aquilo que você vai fazer na sua vocação, representando a Deus em todas as áreas da sua vida, começam no relacionamento com Deus. E aqui é importante trazer a reflexão de que o jovem precisa reavaliar como é que está o relacionamento dele com Deus, antes de fazer qualquer coisa para ele, antes de trabalhar no mundo tentando representar a Deus. Ele precisa entender que tudo começa com relacionamento com Deus. Então, com Deus, né? E nesse caso, se ele é o seu melhor amigo, você não finge que está bem, você pode ser sincero com ele, pode falar das suas falhas, que ele vai entender e ele vai dar as orientações necessárias para que você possa viver uma vida que agrade a ele. Já para a gente encerrar, o texto de João 15,15 diz que Jesus, falando com os discípulos, ele fala para eles dizendo a seguinte frase: eu já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. E o texto aqui traz uma conotação de que Jesus é um rei falando aos seus súditos, falando aos seus servos, ou a palavra escravo, que traz o mesmo significado de servo na Bíblia. Jesus não está falando mais para simplesmente súditos. Jesus está falando agora com amigos que estão assentados à mesa com ele. E a ideia aqui é que Jesus abriu o coração para eles e falou dos seus planos, dos planos do seu reino. E que ele não chama eles mais de escravos, chama de amigos, porque ele quer que eles façam parte desses planos, desses projetos do seu reino. Essa é a ideia que Jesus traz para aqueles que fazem parte do seu reino, que eles participem dos seus planos, mas que antes de mais nada entendam que o relacionamento que Jesus quer ter com eles é de amizade. E que, da mesma forma, eles considerem Deus como um amigo deles, que eles desenvolvam esse relacionamento. Já finalizando, antes de entrarmos na conclusão, eu queria deixar uma orientação para você, caro professor, caro irmão, que nesse momento, talvez antes de adentrarmos nas demais lições que estão por vir nesse trimestre, que ao término dessa aula você possa tirar um momento de reflexão e de oração com os seus jovens, certo? Para que eles possam refletir como eles estão levando a vida deles no relacionamento com Jesus. Se Jesus é Senhor de todas as áreas da sua vida, se eles têm realmente deixado Jesus transmitir as verdades que constam na palavra, que é a palavra de Deus, porque essa é a fonte de toda vocação. Essa é a fonte de toda a vida humana. Ok? Para concluirmos, a conclusão diz o seguinte: o ser humano recebeu a honra de ser criado à imagem e semelhança de Deus, com a vocação de representá-lo diante da criação por meio de sua conduta em todas as esferas da vida. Tudo isso como uma expressão do seu relacionamento com o Criador. É isso, caro professor, caro irmão,
Que Deus possa te abençoar e te usar como instrumento de edificação para a juventude do nosso ministério, da nossa igreja. Que Deus te abençoe.